Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta sexta-feira, e já é bom estar aqui normalmente falando com vocês. Imagina após uma vitória do Vasco, imagina agora após uma goleada vencendo por 5-0, é muito melhor, né? E a gente começa o Acorda Vascão nesse clima, muito gostoso vencer. E mais gostoso ainda é golear. Uma partidaça do Gigante da Colina, sem dúvidas nenhuma. A melhor partida do Vasco em 2023. E falo mais, uma das melhores partidas do Vasco nestes últimos anos. Venceu, impondo a sua partida, impondo o seu estilo de jogo, pressionando o Rezende durante todos os 90 minutos e correndo pouquíssimo perigo de sair com a derrota daquela partida de ontem. Que jogo bom de se ver. E é isso que a gente espera, é claro, para este 2023. Porém, torcedor, como eu coloquei aí no título do meu vídeo, você gostou? Calma, que vem mais por aí. Vem mais, o que eu quero dizer é reforços. Vasco segue mais ativo do que nunca no mercado à procura de novos nomes. Manuel Capasso é esperado hoje no Rio de Janeiro. E agora a grande prioridade do Gigante da Colina é trazer um volante. O alvo? Gregore, atual jogador do Inter Miami. É claro, a gente vai falar sobre isso, falar sobre reforços, falar sobre Lelê, atacante do Voltaço que está na mira do Gigante da Colina e muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. E dessa vez eu chego à frente para falar. Hoje, nesse momento, estamos com 85.200 inscritos. Tenho certeza que a gente consegue sair aqui desse vídeo com 85.300. Pô, Vascão ganhou ontem, estamos felizes com a goleada, não custa nada você se inscrever. Então, por favor, ajude o nosso crescimento se inscrevendo. Além disso, larga aí o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação desse vídeo. Não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação e deixar aqui o seu comentário. Gostou da goleada? E aí, será que temos um ano de 2023 bom pela frente? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E, gente, eu quero primeiro falar sobre reforços, antes de entrar no assunto sobre essa partida de ontem. Aliás, antes de entrar no assunto sobre a entrevista coletiva do Barbieri. Porque, de fato, eu sei muito bem que o que interessa mais a vocês é falar sobre contratações, reforços, chegadas de atletas. Então, eu já vou priorizar essa parte no vídeo. E no final do vídeo, continuem aqui, a gente vai trazer algumas palavras importantes do nosso professor Maurício Barbieri. Antes, rapidamente, eu só gostaria de trazer algumas informações importantíssimas. Até adiantar, pois iremos voltar nesse assunto no final do vídeo. Ontem o Vasco venceu com uma superioridade muito grande, inclusive de maneira antecipada eu mostro aqui a vocês os números do Vasco da Gama, né? Com relação à posse de bola, 60% a favor do Vasco e 40% a favor do Rezende. Sobre finalizações, 26 finalizações do Vasco e apenas 9 do Rezende. E sobre finalizações no gol, 17 finalizações no gol do Vasco da Gama e apenas uma finalização no gol do Rezende. Ou seja, o Vasco foi muito superior nessa partida de ontem, dentro do nosso Caldeirão de São Januário. E é claro, como eu falei para vocês e no pós-jogo de ontem, sigo falando durante todo esse ano de 2023, São Januário, meus amigos, fez ontem e fará grande diferença nessa temporada do Vasco da Gama. Mas fica tranquilo, a gente vai voltar a falar já já sobre isso, mas o que eu gostaria de fato de falar aqui com você é sobre Zé Gabriel e Edmar. Ontem, antes, né, do jogo, eu fiz um fala gigante, coloquei por volta das 3 horas da tarde e falei sobre a situação do Zé Gabriel. O que havia chegado a nós é que o Zé Gabriel seria uma ausência por uma lesão no joelho. Porém, tivemos aí uma novidade e o próprio Barbieri falou sobre isso. O Zé Gabriel não foi a campo, nem ele nem o Edmar, nem sequer estiveram presentes entre os relacionados por uma opção do departamento de futebol, uma opção da comissão técnica do Vasco da Gama de não levar esses dois atletas. Eles treinaram normalmente durante a semana, porém o Maurício Barbieri não quis levar nem o Edmar, nem o Zé Gabriel. Grande motivo, a presença de outros atletas. Na lateral esquerda, o Barbieri levou Lucas Piton e Paulo Vitor.
E no meio, ou seja, na posição de volante, desse primeiro volante no caso, o Maurício Barbieri quis levar o Rodrigo e o De Luca. E é claro, por não levar 3 volantes, o Maurício Barbieri optou por levar apenas esses 2 e deixar o Zé Gabriel de fora. Volto a repetir, já já a gente vai falar sobre isso e trazer as próprias palavras do Maurício Barbieri sobre a ausência do Zé Gabriel. Antes, porém, queremos falar sobre reforços. E já começa aqui falando primeiramente sobre noite de campeonato carioca. Aproveitar esse ganchinho, pois ontem, além, é claro, de Vasco da Gama 5, Resende 0, tivemos Voltaço 1, Fluminense 3. Normal de se acontecer, o Fluminense perdendo aí nesse campeonato carioca. E, gente, quem marcou o gol do Voltaço foi um atacante que recebeu a proposta do Vasco da Gama nesses últimos dias. O artilheiro do campeonato carioca com 7 gols em 6 partidas. 3 gols, 1 em cada gigante. Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Lelê guardou mais um na noite de ontem, garantiu a vitória do Volta Redonda contra a equipe do Fluminense. Antes que você se pergunte, caso você ainda não saiba, faço questão de falar. O Vasco formalizou uma proposta de empréstimo pelo Lelê. O atleta pertence ao Itaboraí, tem contrato de empréstimo à Volta Redonda até o término do Campeonato Carioca, ou seja, até o mês de abril, e após esse mês de abril ele retorna ao Itaboraí. Nesse momento, o Vasco formalizou uma proposta de empréstimo pelo atleta até o final da temporada e ontem, no programa da Bandeirante, o gerente de futebol do Volta Redonda confirmou que 4 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro disputam a contratação hoje do artilheiro do Campeonato Carioca. Até para especificar, essa declaração foi no programa Donos da Bola, ou seja, é um jogador muito observado, marcou mais um gol ontem, é claro, isso pesa. Não é apenas uma promessa por ter 25 anos e estar brilhando no Campeonato Carioca, mas principalmente, na minha opinião, é estar brilhando entre os gigantes. Eu vejo muito outros canais, e tem um canal que é o do Rica Perrone, que eu gosto muito, e é por isso que eu vou citar ele, que diz: jogador grande, jogador bom, brilha em grandes jogos. O Lelê não tá brilhando contra Resende, contra Bangu, contra o Laria, com todo respeito a esses clubes menores, mas está brilhando entre os grandes do Rio de Janeiro. Marcou um gol contra o Flamengo, marcou um gol contra o Vasco na última segunda-feira e hoje, além de marcar o gol, garantiu a vitória do Voltaço contra o Fluminense. E é exatamente por esse motivo que ele está na mira não apenas do Vasco, como também de outros clubes, e não à toa o Gigante da Colina fez uma oferta pelo jogador. E antes que você também, que gosta de criticar, e entendo, não reclama, né? Gosta aí sempre de ter os pezinhos no chão e entender o que está acontecendo, o Lelê não vem para ser titular, ele não é um ponto esquerda. Vem para ser reserva, disputar posição, quem sabe, ser ali uma sombra do Pedro Raul. Ele é centroavante, vem brilhando e o Vasco acredita que pode ser uma grande oportunidade de mercado. Concorda com isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E além disso, é claro, falar sobre outros atletas, principalmente 2. Pois o Manuel Capasso, neste momento, está encaminhado. O zagueiro, que pertencia ao Atlético Tucumã, de 26 anos, chega para ser o 11º reforço do Gigante da Colina. A expectativa é que hoje chegue ao Rio de Janeiro para nos próximos dias realizar exames médicos e assinar um contrato com o Gigante da Colina. Assina um contrato de 3 anos até o final de 2025. O Vasco tem 50% dos direitos econômicos do jogador e, dependendo, também poderá renovar, pois há uma opção no contrato de renovar esse contrato por mais um ano. Porém, meus amigos, além de, é claro, fechar com esse zagueiro, que a gente sempre deixou muito bem claro a vocês que era uma prioridade do Vasco, o Vasco busca outras posições. Nesse momento, há 3 grandes prioridades. Um meia, camisa 10, um atacante, aquele ponta esquerda, rápido, de velocidade, e um volante, que hoje é, dentre as 3, a maior prioridade do Gigante da Colina. Um volante que seja o segundo volante. O Jair hoje é considerado o primeiro, e o segundo volante que saia mais para jogo, que tenha habilidade com a bola no pé, mas que sirva também para complementar o Jair ali no setor de defesa, de criação, um setor hoje muito importante no futebol. E a grande prioridade, um dos nomes para essa posição muito carente é o Gregory, volante de 28 anos, que pertence ao Inter Miami e enfrentou o Vasco da Gama nesta pré-temporada. Ele está no radar. Inclusive, segundo informações, o clube recentemente fez contato com os representantes do atleta para saber sobre a situação desse grande jogador que tem contrato com o Inter Miami até o final do ano que vem. Segundo informações, ainda não avançaram nas negociações. Muitos veículos, André Hernan, que é um grande jornalista, o
o portal Gol, faço aqui questão de falar, confirmaram que uma proposta foi formalizada, mas segundo ontem informações do GE, essa proposta ainda não foi colocada à mesa. Hoje eu vou correr atrás dessa informação para tentar trazer a vocês. Mas temos duas notícias aí, né? O GE diz que ainda não foi colocada à mesa, mas vários outros jornalistas muito renomados confirmam que o Vasco já formalizou essa proposta por esse volante. O certo é, há uma grande prioridade. Hoje, o volante Gregor está no radar da diretoria Cruz Maltina. O Charles Aranguiz, que é aquele chileno que a gente trouxe a vocês, que pertence ao Bayer Leverkusen, também está no radar, mas o impasse é sobre o tempo que ele chegará. O Vasco busca um volante para hoje, e o Charles Aranguiz tem contrato com o Bayer Leverkusen até o meio do ano. O diretor do Bayer já confirmou que não vai liberar o atleta, então é um impasse muito grande, e hoje o grande foco do Gigante da Colina está de fato nessa posição, e o Gregory é uma das prioridades. Vamos ficar de olho. Tende tudo a andar nesses próximos dias. A situação do Capasso já está definida, ele chega ao Gigante da Colina, mas a do Gregory ainda falta andar. São bons nomes? Deixe a sua opinião nos comentários sobre o Gregory, sobre o Lelê e sobre o Manuel Capasso. E é claro, ainda não para por aí, pois antes eu quero só falar sobre as informações de saídas, meus amigos. Não quero deixar de trazer isso a vocês. Ontem tivemos a confirmação através do jornalista Lucas Pedrosa que o Zé Vitor, zagueiro de 20 anos, que teve seu contrato renovado, inclusive recentemente, foi alvo do Al Nassr do Dubai. Segundo informações, o garoto é muito promissor para o futebol árabe, principalmente pelo fato dele poder ser naturalizado um jogador devido à idade. Está sendo observado, o clube árabe está interessado no atleta, uma proposta pode ser formalizada nos próximos dias, cabe ao Vasco querer liberar o jogador ou não. Além disso, lembra que a gente falou sobre a proposta para o Vinícius? O Vasco recusou. O Ludogorets, clube do futebol bulgário, aliás, se é assim que eu posso falar, um clube da Bulgária, iria pagar integralmente os salários do atleta, mas o Vasco considerou essa proposta baixa. A gente vai ficar de olho também nessas duas situações de saídas do Gigante da Colina. Para finalizar, gente, falar agora sim sobre Vasco da Gama e Resende, pois ontem, depois de quase 7 anos, o Vasco venceu novamente pelo placar de 5-0. A última goleada, por um placar parecido foi aí no ano de 2014, dia 26 de janeiro, contra o Friburguense pelo Campeonato Carioca, quando a partida terminou pelo placar de 6-0. Após isso, o Vasco não vencia há muito tempo com 5 gols ou mais de diferenças do seu adversário. E é claro, Maurício Barbieri falou sobre isso ontem. Falou sobre a partida, a importância da vitória e a expectativa para esse 2023. Eu falei, depois do primeiro jogo, que não era a cara definitiva, né? Era uma cara em formação. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, até pelo resultado, ela está mais bonita do que aquilo que a gente viu no primeiro momento. Mas ela está longe ainda de estar pronta. Volto a dizer, eu acho que a gente teve uma atuação fantástica, não deixou o adversário jogar em nenhum momento, criou diversas oportunidades. Segue tentando melhorar. Dia a dia, vamos ver, a ideia é que a gente possa cada jogo estar melhor. Isso é um ponto que eu também gostaria de destacar. A gente muitas vezes tende a imaginar como evolução uma linha que sobe linear, né? E não é assim, a vida não funciona assim, o esporte não funciona assim. Dentro dessa evolução a gente vai ter muitos altos e baixos, o importante é que a tendência sempre seja de crescimento e desenvolvimento. Então, estou feliz com a atuação de hoje, mas seguro de que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. E aí, torcedor vascaíno, essa vitória também empolgou a você? Deixa a sua opinião aí nos comentários, e como eu trouxe lá no início do vídeo, deixei bem claro, queria falar sobre isso a vocês. Ontem tivemos aí a ausência do Zé Gabriel, volante alvo de muitas críticas do torcedor vascaíno nesse início de temporada, e ouso até aqui a falar que é o volante mais criticado, volante não, atleta mais criticado pelo torcedor vascaíno, e ontem o Maurício Barbieri optou por nem sequer relacionar ele. Então ele saiu da status de titular para o status de não relacionado para uma partida. Rodrigo e De Luca foram as opções. E é claro, sem muita enrolação, dê uma olhada aí no que o próprio técnico do Vasco da Gama falou sobre a ausência do volante Zé Gabriel. Em relação ao Zé, o Zé é um menino, é um jovem ainda, tem se dedicado demais, passou as férias todas treinando, tem apresentado uma evolução, mas não tem conseguido ter a consistência que a gente espera, e eu falo isso sem medo porque eu conversei isso com ele. Ele ainda não conseguiu atingir a consistência que ele pode atingir. E aí, em função
dos jogos todos, de tudo que aconteceu, eu entendi que não era o momento de continuar com o Zé, fiz a opção pelo Rodrigo, o Patrick estava retornando, eu não queria trazer 3 primeiros volantes para o jogo, e para esse jogo o Zé ficou de fora, é só isso. O Rodrigo entrou muito bem, o Patrick também entrou muito bem, fico feliz, são opções que a gente ganha para seguir trabalhando. E aí, torcedor, concorda com as palavras do Maurício de deixar o Zé Gabriel de fora? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É muito bom, principalmente, a gente saber que tem um técnico hoje na beirada de campo que enxerga o que o torcedor vascaíno vê das arquibancadas. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta sexta-feira. E é claro, ainda hoje retornaremos com Fala Gigante às 2 horas da tarde e com Boa Noite Gigante, hoje um pouquinho mais cedo, por volta das 7 horas da noite. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal...